Boa noite. Deixa eu só chamar aqui. Boa noite, pessoal, que está chegando aí, né, mais nessa live, nesta noite aqui, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, às vésperas de um carnaval. Nós vamos entrevistar aqui hoje o nosso irmão Tiago, né? Estou aguardando ele entrar aí para a gente poder bater esse papo. Tiago Juremeiro, tive o prazer de conhecer aí, através do irmão Rodrigo, que já está presente aí, né? Tive o prazer de conhecer. Nós vamos bater um papo hoje, falar sobre a Jurema Sagrada, falar desse rito maravilhoso, esse rito lindo que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu estou aguardando ele entrar aí para a gente poder bater este papo. Tá? Só um minuto, deixa eu fazer um ajuste aqui. Um minutinho. Boa noite a todos que estão chegando aí. Uai, não estou conseguindo acessar o Tiago aqui. Vamos ver. Aceitar. Cadê o Tiago? Tiago, vamos. Estou te aguardando aí para a gente começar a falar, tá bom? Aí, tá entrando. Fala, Tiago. E aí, meu querido? O áudio tá Tudo bem? bom? Hã? O áudio tá bom, né? Tá dando para me escutar. Tá sim. Você tá me escutando bem aí? Tranquilo, tá ótimo. Que maravilha. Já tem umas pessoas entrando aí para nos assistir, né? Verdade. Tava falando antes de você entrar aí, né? Que eu tive o prazer de te conhecer aí 2 semanas atrás aí, né? E fiquei muito feliz em conhecer o seu trabalho, em conhecer sua casa, o seu espaço. E quis trazer você para falar com o nosso povo aqui da Casa Gautama, povo que segue a gente, conhecer um pouco desse trabalho, porque eu, particularmente, não conheço quase nada, mas fiquei encantado. Então a gente vai bater um papo aí e Que conversar com o bom, nosso né? povo aí, e responder algumas perguntas aí, tirar algumas dúvidas aí, né? E É conhecer, sim. porque é algo da raiz, pelo que eu entendo, é algo raiz da nossa terra, né? Isso. É algo Que na raiz. verdade, se a gente for bem na história mesmo, a gente vai ver que a tradição indígena é a mais antiga do Brasil, né? É o que já tinha aqui antes dos portugueses chegarem por aqui, né? Bem antes. Então tá bom. Tiago, essa live, ela fica gravada aqui depois, né? Então eu tenho, por exemplo, geralmente a média de um grupo, um número de pessoas que assiste a live, mas ela fica aqui no canal e as pessoas assistem depois, né? Aham. Então eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco de você, um pouco da sua história, falar um pouco como que você chegou na Jurema, né? Como é que a Jurema chegou até você, vamos dizer assim. Falar um pouco de você, contar um pouco da sua história para nós aí. Ah, tá bom. Será uma satisfação. Meu nome é Amém. Tiago, né? Sou Tiago Rodrigues, conhecido como Tiago Juremeiro. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Comecei na Jurema muito novo, porque minha família toda é do caminho espiritual. Me iniciei na Jurema através do culto Molocô, com alguns sacerdotes que também é juremeiro. E isso faz uns 18 anos. Hoje, faço parte da rama do mestre Geraldo, né? Minha obrigação há pouco tempo com ele. Rodrigo está na live aí, pai Rodrigo, também é meu irmão de Jurema. Rodrigo é uma pessoa maravilhosa. Tive com ele ontem batendo um papo aí, né? Altas conversas, altas risadas, gente boa demais. Gente maravilhosa. É, Então estamos nessa batalha. Eu estou aqui há pouco mais de um ano em Brasília. Minha casa é Casa Alto da Bela Vista. Fica na Ceilândia, mais precisamente no Sol Nascente, no trecho 2, na descida do San Remi, aqui no Sol Nascente. É uma casa bem simples, né? Porque casa de Jurema geralmente são casas simples, são casas não tem muito luxo, não tem muita ornamentação, aquele negócio todo, porque nós cultuamos bem a pagelança indígena, né? a pagelança indígena, é isso que eu vi? Isso. Nosso culto é Tá. um culto. O culto de Jurema é um culto de pagelança, é um culto que vem de tradição oral, né? Muito parecido com o candomblé,
nós não temos Certo. nenhum livro, nem nada que você possa estudar em literatura de como é o culto. Nossa tradição é oral, passado do mais velho para o mais novo, e com iniciação. Nosso culto é um culto iniciático, né? Tá. Quando você fala da pagelança, essa pagelança seria aquela mesma pagelança que existe no meio xamânico, né? Existe um culto Isso. chamado xamânico, é o mesmo? Não é o mesmo, é parecidíssimo, porque o culto xamânico ele continua bem indígena, bem no foco bem indígena. Nosso culto Jurema ela foi muito miscigenada com o catolicismo popular, com alguma cultura africana, e aí houve essa miscigenação do culto da Jurema Sagrada. Algumas casas mantêm essa tradição bem forte, casas bem raríssimas de se encontrar, que é aquela Jurema de raiz, que hoje muita gente diz até que é impossível de encontrar. Por quê? Porque alguns dos nossos sacerdotes adentraram em outros cultos e também em suas respectivas casas eles misturam um pouco os rituais. Mas na minha casa eu costumo manter a tradição da Jurema, né? Não costumo, por exemplo, mesclar o candomblé, a Umbanda, ou seja lá, outra ramificação do culto com outra denominação. Eu tento manter o ritual de Jurema. O Jurema tradicional mesmo, né? Eu não posso dizer que seja tradicional, porque assim, no passar do tempo, muita coisa se perdeu, né? Certo. Mas aquilo que eu aprendi com o meu mais velho, eu tento manter dentro do ritual. Maravilha. Então você passa essa tradição que você aprendeu, que você recebeu, se você leva ela adiante, né? Isso. Fielmente, aquilo que eu aprendi, eu costumo passar para os discípulos de Jurema, para o pessoal da casa. A minha casa tem um ano e pouco aqui em Brasília, e eu devo ter em torno de uns 20 filhos consagrados e mais uns outros que estão adentrando o culto. Então, a minha casa tem por volta de uns 60 membros. Maravilha. Eu estive lá, eu participei do culto, né, das 2 semanas atrás, e fiquei realmente encantado com o seu trabalho, né? Eu queria te perguntar o seguinte, me fala um pouco mais aprofundado da sua história com a Jurema, assim. Como é que você conheceu? Como é que chegou na sua vida? Assim, a Jurema, assim, lá no Nordeste, as casas de tradição, as casas de matriz, elas são muito fortes, o culto da Jurema, porque vem esse elo com o pai Rivaldo, vem esse elo com o Babá Carol e seus descendentes. Então, desde criança que a gente está nesse meio. Eu tenho um conhecido próximo da minha casa, que é Pai Aurino, e eu frequentei muito a casa de Pai Aurino, e lá eu tive o conhecimento. Comecei a conhecer o que era Jurema muito criança, né? Uma faixa de 9, 10 anos de idade. E depois eu conheci o culto Omolocô. E dentro do culto Omolocô, que é um culto de tradição africana, eu conheci Pai José, que é meu padrinho, né? Dentro do caminho. E ele também cultua Jurema. Foi ele que me iniciou dentro do caminho da Jurema. Certo. Muito novo. Eu tenho 36 anos e 18, mais um pouquinho de Jurema. Eita, é uma caminhada boa, né? É uma caminhada boa. Caminhada boa. Toda caminhada tem seus tropeços, né? Tem suas altos e baixos. Seus altos e baixos, A espiritualidade me trouxe até onde estou hoje, graças a Deus. E assim, e vem me dando a oportunidade de conhecer muita gente boa, né? Muita gente de fé, muita gente que é muito interessante. Na verdade, eu costumo dizer que a espiritualidade sempre é uma caixinha de surpresa, né? Ninguém é detentor de saber ou conhece tudo absolutamente. É uma eterna aprendizagem. A gente está aprendendo todos os dias. A gente está aprendendo todas as horas, a todo instante. É sempre uma novidade, é sempre algo novo que a gente tem que aprender. Mas lembrando de manter sempre viva essa esperança de que a espiritualidade veio e pertence ao ser humano para nos levar a um caminho
de bem, né? Um caminho de prosperidade, um caminho de paz interior. Né? Eu costumo Maravilha. dizer que uma casa de Jurema ela tem que trazer paz para dentro da gente que frequenta. Sim. É como se fosse que a gente esquecesse o mundo lá fora e estamos ali com o nosso sagrado, trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem de felicidade, uma mensagem que nos erga muitas vezes, porque muitas vezes a gente está esperando uma mensagem boa para a nossa vida, né? E é isso que as pessoas procuram. Tá. Naquele dia que eu estive lá participando com vocês, aquele rito ele é um rito comum da Jurema, quando vocês iniciam, vocês fazem os cantos e dançam em volta, em círculo, né? Como se fossem índios mesmo, mas ali dançando em volta, em círculos. É um rito comum ou aquele é um dos ritos que existe na Jurema? Existem outros? É um dos ritos. A Jurema Sagrada é um ritual que tem 3 rituais dentro do caminho da Jurema. Existe a Jurema de chão, que a gente chama de Jurema rasteira, que é todo mundo sentado nos banquinhos. Isso. Que é todo mundo sentado nos banquinhos, segurando as maracas e louvando o sagrado. Existe a Jurema de mesa, que é um ritual feito com a mesa, muito parecido com o kardecismo, né? Mas que não tem nada a ver, é só a aparência mesmo, que aí a gente coloca algumas imagens e alguns elementos do culto para que a gente possa louvar. E existe o toque, né? Que a gente chama de toré, que é o ritual que você participou, que é com os ilus, que a gente chama os nossos tambores de Jurema de Ilu, que é um tambor mais baixo e que os guardiões tocam sentado. Na Jurema tem algumas nomenclaturas diferentes. Por exemplo, em outras tradições, os guardiões chamados de Ogã. Dentro do ritual de Jurema, a gente chama de guardião ou curupiro, né? Em algumas ramas de Jurema. É curupiro esse último que você falou, é isso? Curupiro. Tá. Eu fui dar uma lida, Tiago, um pouco nisso, para entender um pouco. Eu encontrei vários tipos, né, assim, no Brasil, de praticantes de Jurema, vários ritos. Um deles, eles estavam falando sobre uma planta, uma árvore chamada Jurema, que tem, acho que é na Paraíba, se eu não me engano, e que parece que vem em todo o Nordeste, né? E é dessa árvore que vem esse nome Rito Jurema ou não? É da Cabocla Jurema? De onde é que vem o nome? É da árvore. É da árvore em si. Deixa eu te explicar. Em algumas tradições indígenas, essa árvore é uma árvore milenar, né? É uma árvore que dá em todo o Nordeste, no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Que é a Acácia mimalis, né? Nome científico. Acácia mimalis. Isso, que é o nome científico dessa árvore. E o que acontece? Os índios, eles cultivam essa árvore para se conectar com o ancestral. Eu digo os índios nordestinos, né? Porque existem índios em todo o Brasil. No norte, no extremo norte, existem índios. Sim. Mas os índios nordestinos, eles se conectavam com essa árvore para se conectar com o seu ancestral. E isso foi trazido à tona para dentro dos terreiros, né? A partir das suas iniciações. Com a população crescendo, com as grandes cidades, ficou cada vez mais difícil cultuar a essência dessa árvore, ela plantada, né? Em alguns terreiros de Jurema, em algumas roças de Jurema, existe a árvore plantada para que ela seja cultuada. E hoje, com a população crescendo, então a gente trouxe esse ritual para dentro da cidade, fazendo com que a gente transformando aquela árvore em um assentamento, que a gente chama, né? Em um entroncamento. Isso, que eu acabei, eu acho que eu te mostrei lá, né? Os assentamentos de Jurema, que tem alguns elementos, a gente trouxe. Aqueles elementos eram colocados no tronco da árvore, né? Olha só. Era colocado lá dentro daquele tronco daquela árvore algumas fitas, era colocado pelos índios a maraca,
a bebida que eles faziam, a bebida da própria Jurema, né? Daí vem, né, a própria Jurema, o licor da Jurema, e também os rituais em volta dessa árvore. Porque para nós, juremeiros, essa árvore é uma árvore sagrada, é uma árvore onde a gente consegue se conectar com o sagrado. Então, todos aqueles assentamentos, as bebidas, tudo era colocado em volta da árvore, é isso? Isso. Em volta da árvore. Em algumas casas ainda é feito dessa forma. Na cidade grande, por exemplo, aqui em Brasília a gente não consegue encontrar Jurema de jeito nenhum. Só vai encontrar Jurema a partir da Bahia, né? Do sertão da Bahia para lá, já entrando no Nordeste. Aqui é difícil de encontrar. Então, o que a gente faz? A gente traz essa energia para dentro da roça, para dentro da casa, que a gente chama de entroncamento. E querendo ou não, por esta egrégora, desta espiritualidade, eles acabam aceitando, né, desta forma, porque é um jeito de você praticar quando se não tem condições de colocar no pé de uma árvore. Justamente. Perfeito, essa colocação foi perfeita. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, para um praticante de umbandista, eu tenho bastante umbandista que nos seguem aqui no nosso canal, para um praticante umbandista, qual que seria a diferença de um rito juremeiro para umbanda? Qual que seria a diferença de um terreiro de Jurema para umbanda? Eu sei pelo que você já explicou aí, pelo que eu vi, e tem muitas. Mas se você puder dar uma palhinha, dizer alguma coisa aí, quais as principais diferenças que existem, a gente agradece. É porque, assim, dentro do ritual de Jurema não existe linhas de trabalho, como dentro da Umbanda. Vou falar um pouquinho porque eu conheço muito pouco a Umbanda, né? Não sou uma pessoa mais... Né? Eu não conheço muito bem. Mas, por exemplo, trazendo para o nosso ritual, nós não temos linhas de trabalho. Por exemplo, se eu não me engano, a Umbanda trabalha com 7 linhas, né? Com 7, aí vai, dependendo da sua vertente. Porque a Umbanda também, ela, com o passar do tempo, ela também se abrangiu muito, né? E trouxe, miscigenou muita coisa. Por exemplo, na Umbanda tem a linha de baianos, a linha de boiadeiro, né? Isso. Para nós não tem essa linha, porque para a gente os baianos e os boiadeiros são mestres de Jurema. Então, eles entram na mestria da Jurema. Tá. Então, eles estão ali como professores, mestres, para ensinar o ser humano a se conduzir ali dentro da própria vida, é isso? Muito isso, perfeito. Muitas vezes, o ensinamento de um mestre não é da forma que a gente gostaria de escutar, como a gente está conversando agora. Às vezes, eles são mais duros ou falam por umas palavras que talvez a gente não compreenda, porque eles usam muito a forma de falar da época que eles estavam encarnados. E deixando bem claro, o culto de Jurema é um culto a Egum, sim. Eu não vou só Jurema. Alguns babalorixás, eu não cultuo Egum, e para aquele negócio todo. Nós cultuamos Egum, sim, porque nossos mestres são Eguns, não deixa de ser, porque foram vivos, né? Teve vida, alguns são encantados, outros não foram encantados, mas são mestres de Jurema. Sim. Existe, infelizmente, aí no meio religioso, uma distorção, né, dessa palavra Egum, né? Quando se fala em alguns centros, em alguns locais, Egum é tido como um espírito ruim, como algo que só veio para fazer o mal, um encosto, um obsessor. E quando você vai estudar a fundo isso, quando você conhece, você sabe que não é isso, né? Eles já estiveram em vida como nós, e tem aqueles que estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar aqui na nossa caminhada, né? Justamente, por exemplo, algumas casas assim, a gente não trabalha com Egum, vamos lá, é até polêmico isso, né? Mas aí os caboclos e os boiadeiros, como eles chamam, e os boiadeiros, eles são o quê? Porque eles não são orixás, não são deuses. Isso. Eles são seres que já estiveram na Terra, né? Eles continuam a missão. Não é desencarnado, não é os desencarnados? Sim. Não é? Então, assim, isso confunde muito a cabeça das pessoas, porque é até uma forma pejorativa de povo falar mal de um culto ancestral, porque o nosso verdadeiro ancestral brasileiro é o índio. Sim. Né? Nosso verdadeiro os donos dessa terra, né? Eles chegarem antes dos próprios escravos chegarem aqui, que já existia índios, né? Com os seus cultos, com a pagelança e por aí vai.
Agora, o que é interessante é o seguinte, quando você pega muitas vertentes religiosas, cada uma delas tem um Deus, um guia, né? Um Messias, um mestre. Por exemplo, na Umbanda o povo fala Oxalá. No cristianismo, Jesus Cristo. No próprio xamanismo, o xamanismo moderno, o xamanismo mais urbano, existe um termo chamado Akantanka, que é o grande espírito, né? E todos eles aguardam ou o retorno desse Messias, ou esse Messias, esse líder espiritual vir para salvar. E dentro da Jurema, teríamos um líder, teríamos alguém que é reverenciado, um espírito, uma deidade? Dentro do xamanismo, da Jurema Sagrada, o nosso grande ancestral é os caboclos, né? São os Os índios. caboclos. Tá. Então, existe um deus indígena chamado Tupã. Em Sim. algumas, em algumas ramas de Jurema, esse nome trazido para o Tupi, Tupi-Guarani Tanaruê, que é um deus supremo, né? Que é um rei. E assim, por conta do catolicismo, porque assim, a Jurema Sagrada ele é uma mistura do xamanismo, porque a gente cultua o índio na sua plenitude, mas também existe a mestria, começada lá em Alhandra, né, por Maria do Acais, mestre Fósforo, que Alhandra, é isso? Alhandra, na Alhandra? Onde é que Paraíba. fica Alhandra? Paraíba, ok. Isso. E aí o que acontece? Houve toda essa tradição, e começou lá essa tradição da mestria, dos mestres, das mestras de Jurema, né? Que são boiadeiros, vaqueiros, senhores de engenho, alguns escravos que passaram pelo ritual, porque até então, antes dessa mestria, só se cultuava índio, só se cultuava os índios, né? Só tinha o xamanismo, só tinha o culto indígena. E esses Certo. mestres, as benzedeiras antigas, os grandes benzedores antigos, esse povo foi se passando e voltando para trabalhar na Jurema como mestres. Né? Por isso que veio a mestria. É esse de passar um ramo para tirar um olhado, passar um ramo para tirar o olho gordo, rezar o texto mesmo. Então, misturou muito esse ritual com o catolicismo popular. Tá. Porque até mesmo esse catolicismo não é aceito pela Igreja Católica. Sim, sim. Ele é diferenciado, a Igreja né? não aceita, a Igreja Católica não aceita esse tipo de ritual dentro da sua egrégora, da sua essência. Então, o que aconteceu? Grandes mestres de Jurema são esses antigos aí, que curavam, que benziam, que rezavam, né? Então, houve essa mistura, vamos dizer assim, de alguns rituais. Até mesmo com a chegada do negro aqui no Brasil, houve essa mistura com alguns conhecimentos dos negros também. Por exemplo, um grande exemplo disso é Rei Malunguinho, né? que é um negro africano e que fugiu e que foi para o quilombo do Catucá, lá na Pernambuco, na Paraíba, que me falha a memória agora. E lá, naquele quilombo, ele conheceu alguns índios e se adentrou ao ritual xamânico. Hoje ele é um grande líder espiritual, guardião do Portal das Matas, que é o Rei Malunguinho. Tem um filme sobre ele, não tem? Ou eu estou enganado? Se eu não me engano, tem um filme brasileiro antigo sobre ele, não tem? Filme da década de 80. Não me recordo, mas eu acho que alguns filmes brasileiros referentes ao escravo e tal é mais puxado para o candomblé. Mas alguns fatos históricos dentro do ritual dão conta dos rituais de Jurema em algumas cartas escritas por alguns governadores instituídos por Dom Pedro. Né? Ele fala que, por exemplo, na colônia da Paraíba, eles se reúnem. Se você quiser, depois eu até te mando alguns documentos referentes a isso. Que são documentos históricos que comprovam o nosso ritual bem antigo. Né? Ele fala que eles incorporam em tido como alguma loucura espiritual, ele fala desse termo, como na verdade é os nossos ancestrais nos trazendo alguma mensagem. Maravilha. Você está falando aí, minha cabeça vai indo longe aqui, né? Trazendo elucidações. E ontem eu estive lá com o Rodrigo, fui atendido ali por um mestre, né?
teve com ele, e você me falando isso me traz uma informação interessante, que é a seguinte, pelo que eu entendi dentro da minha pergunta, não tem então um líder único, são todos os índios, são todos os nossos ancestrais indígenas que são reverenciados pelo que eles trouxeram e trazem até ainda hoje. E se é isso, isso torna a Jurema, não sei se eu posso chamar a Jurema de uma religião, mas se for, religião. Então isso torna a Jurema, o rito de Jurema, uma das religiões mais belas e mais próximas do divino que a gente pode ter. Por quê? Porque toda religião tem um guru, tem um Deus, alguém que você precisa estar sempre reverenciando, que está no topo da cadeia espiritual, né? Toda Jurema não. Todos são colocados por iguais. É isso que eu estou entendendo? Todos são colocados por iguais e você não precisa esperar o Messias vir te salvar. Você está ali aprendendo com os mestres e você se salva, é isso? Isso. Justamente. Perfeita a sua colocação. Pai Rodrigo está colocando aí, toda árvore é sagrada no nosso caminhar, no nosso culto, né? E cultuamos essencialmente a Jurema Preta. Ele está certíssimo no colocar dele aí, pai Rodrigo. É porque perguntaram sobre Jurema Preta. Mas também temos a Jurema Branca. Temos outras árvores dentro do culto que para nós são muito sagradas. Que posso citar aqui o jucá, a aroeira, né? Certo. O angico. E aí são outras árvores que são muito sagradas para a gente. Porque, na verdade, nós juremeiros é muito parecido com o candomblé. Parecidíssimos. Porque nós acreditamos na força que a natureza traz para a gente. Na cura através da natureza. Uhum. E quando se fala na Jurema Preta, na Jurema Branca, só para que as pessoas que estão assistindo nos entendam, o que seria a Jurema Preta, a Jurema Branca? Porque quando fala isso, pode-se imaginar uma árvore branca, uma árvore preta. O que é a Jurema Preta e o que é a Jurema Branca? Em termo é a Jurema, mas a Jurema Preta, ela tem uma tinta diferente, ela é meio avermelhada. E a Jurema Branca ela é mais esbranquiçada. Mas dentro do culto, alguns mestres antigos falam que é o termo como se fosse linha de Umbanda. O Jurema Preta é os mestres mais esquerdeiros, o Jurema Branca é os mestres mais curador. Tá. Mas, no meu ver, é Jurema. Porque todos nós temos o bem e o mal dentro da gente. Sim. Uhum. Nós precisamos do nosso braço esquerdo e do nosso braço direito para termos uma vida legal, né? Nós precisamos das duas pernas para caminhar. Com certeza. Meu mestre, ele trabalha mais pelo lado esquerdo, meu mestre trabalha mais pelo... Negativo, seu mestre trabalha da forma necessária para lhe levantar, para nos levantar. Se para isso ele precisa trabalhar de uma forma diferente, ele vai fazer, né? Certo. Tá. Algumas pessoas me perguntaram, e eu também fui pesquisar, e encontrei um documentário no National Geographic, um documentário que fala de um rito de Jurema que tem numa cidade da Bahia, que eu não me lembro agora o nome. Só que o que acontece? Nesse rito de Jurema, eu percebi que eles, antes de começarem, eles têm um altar, um congá lá onde eles fazem uma reverência, e eles tomam um chá da Jurema, né? Eles tomam um chá, e eles dizem que esse chá da própria Jurema deixa eles mais conectados. Você conhece, já ouviu falar? Poderia falar um pouco disso pra gente? Assim, deixa eu te falar. Muito parecido com o ritual do Ayahuasca. Tá certo? Certo. Muito parecido com o ritual. O ritual do Ayahuasca é feito por duas como é que eu posso dizer? Plantas. Duas plantas, né? São raízes e são cipó. Né? Que é o chacrume, né? O jagube e por aí vai. A Jurema também. A gente pega elementos da Jurema e mais alguns outros materiais e fazem esse chá. Da mesma forma, ferve, coa, divide, subtrai aquele negócio todo para que não fique muito pesado, para que a gente consiga se conectar. É muito parecido. Realmente, muito parecido. E toda casa de Jurema tem esse ritual. Né? Por quê? Porque a gente precisa desse licor, que a gente chama licor de Jurema, para complementar o nosso ritual. Porque se não tiver o licor de Jurema, não tem ritual de Jurema. Quando eu digo ritual, não é o coré, a festa em si. Eu digo ritual das obrigações, né? Das coisas mais internas, os trabalhos internos da Jurema.
vocês fazem esse ritual com a Jurema lá na sua casa na Ceilândia ou não? Fazemos sim. É um ritual que a gente reza a Jurema, a gente enterra a Jurema, é 21 dias enterrado. Depois a gente tira, coa e fazem as porcentagens certas para que os médios consigam trabalhar e ingerir esse chá. Que não é todo mundo que sabe fazer, deixar aqui bem claro que não é todo mundo que faz, e não é todo mundo que sabe fazer. Mas esse ritual é um ritual bem fechado. Se você pesquisar, você não vai ver como é feito o chá, como é feito esse ritual, porque todo juremeiro guarda as 7 chás, porque, como já diz os mais antigos, né, que é mais ou menos assim que eles cantam. O segredo da Jurema todo mundo quer saber, feito o segredo da abelha, trabalhar sem ninguém ver. É os antigos que nos mostra isso, que nos fala, que nos ensina isso aí. O Rodrigo até escreveu aí. Muito bem, o pai Rodrigo está dizendo aí, ó. É a nossa comunhão. A verdade é essa. E ele escreveu acima, é o sangue da terra, né? Ele colocou o sangue da terra. É o sangue da natureza, das árvores, da nossa terra. Sim, o sangue da terra. Eu, naquele dia que eu estive lá, eu observei os cânticos, né? As rimas, eles são em formas de rimas, né? Isso também é tradicional da Jurema, é algo que foi tradicionalismo. Tem a ver com os cânticos indígenas, não é isso? Também. E a gente, quando canta para os nossos caboclos, para os nossos índios, a gente cultua realmente a nossa ancestralidade. A gente canta para os ancestrais. Né? A gente canta... Para os ancestrais. E isso, nós cantamos para o verdadeiro ancestral da terra. Nós balançamos o nosso maracá com a forma de chamá-lo ao nosso gongá, nosso espaço religioso. E quando eles vêm, você sentiu lá, é uma força tremenda. O pessoal se arrepia, se figura, porque é muito bonito, é muito bom, satisfatório de participar. Tá. Né? E aqui nessas terras... Oi? Pode falar. Aqui nessas terras, as pessoas estão um pouco curiosas de aprender realmente, de conhecer. E esse conhecimento e essa curiosidade ela é válida. Entendeu? Porque é um ritual não novo, tá certo? Mas aqui é novo. Porque é uma terra onde tem muita umbanda, muito candomblé, muito, né? Aí chega um camarada lá do Nordeste, lá de Natal, nascido em Caicó, aí vem para cá e começa a cultuar e a cantar algo que é diferente. Isso chama a atenção, né? Sim, é algo desconhecido, né? Porque, querendo ou não só Brasília, mas grande parte do Brasil, o cristianismo, a umbanda, o candomblé, o espiritismo tomam conta, né? E algumas tradições ancestrais, quando elas tentam se mostrar, parece que elas são engolidas, né, por essas gigantes, vamos dizer assim, né, religiosas que existem por aí, né? Justamente. Quando você fala do cântico aos ancestrais, você está falando do canto aos ancestrais, algumas pessoas, às vezes, na cabeça delas, quando se fala canto aos ancestrais, elas não compreendem, elas ficam tentando entender por que cantar para os ancestrais, para quê, qual que é o objetivo. Então, se você puder falar um pouco disso, para que cantar para os ancestrais? Para lembrar tudo que eles passaram para que hoje nós possamos comungar da fé. Okay. É tipo uma conexão, porque tudo é energia, mestre. Sim. Mestre Rádio. Tudo é energia, tudo ao nosso redor é energia. E essa energia é essencial para que a gente possa trabalhar e evoluir como pessoa. Porque se as pessoas entram na Jurema Sagrada pensando em ficar rico ou se dar de bem, essas pessoas eles vão se enganar, estão se enganando. Não é que nós, juremeiros, vamos enganar, se você entrar, se você fizer o ritual, sua vida vai melhorar, você vai ficar rico, e isso é mentira. Porque o ritual de Jurema, o culto da Jurema, serve para nos conectarmos com o nosso sagrado, o nosso ancestral. E assim, com essa energia, nós possamos caminhar nessa terra de Tupã sem alguns atropelos, né? Sabendo que sempre vai melhorar.
e que a gente melhorar, a gente vai ter que enfrentar algumas batalhas do dia a dia. A gente vai ter que enfrentar o nosso próprio eu, porque o maior desafio hoje da humanidade e da população em geral é enfrentar a si mesmo, não é enfrentar ninguém. É um desafio, né? É um desafio o nosso gigante. maior desafio é nos enfrentar. Até onde eu posso ir? Será que muitas vezes o nosso egoísmo, muitas vezes o nosso mau caratismo, muitas vezes o nosso pessimismo nos atrapalha de evoluir, não espiritualmente, mas pessoalmente. E é isso que eles vêm nos ensinar, que nós devemos evoluir como pessoa, para que um dia nós possamos ensinar. Tá. Porque será que eles também não passaram por algumas dificuldades quando eles estavam em terra? Com certeza, com não certeza. É? Eles passaram por isso aí e hoje nós temos que passar. E é isso importante, é isso o trabalho da Jurema, é isso o trabalho do sacerdote que está à frente do culto. É ensinar que as pessoas, para se dar bem, primeiro tem que enfrentar o seu eu. Essa é a maior barreira. Essa é a nossa maior dificuldade. Então eu posso dizer assim, eu vou falar pela percepção que eu tive, se eu estiver errado, porque eu não conheço a Jurema, você me corrige aí. No dia que eu estive lá, durante os cânticos, e agora você trazendo essa explicação dos ancestrais, a impressão que me fica, e a sensação, é que quando nós cantamos, nós estamos dizendo para os nossos ancestrais, eu me lembro de você, eu não me esqueci do que vocês fizeram por nós. Se eu agora estou me sentindo, de repente, fraco, triste, minha autoestima baixou, eu não estou conseguindo enfrentar a vida, quando eu canto, eu lembro que vocês venceram e deixaram essa tradição maravilhosa para nós, e eu posso vencer qualquer coisa na vida. Mais ou menos isso? Isso. Perfeito. Porque assim, o cristianismo ele cresceu de uma forma... Eu estou pegando aqui algumas deixas de Pai Rodrigo, que ele está aí sempre nos pautando, e isso é muito bom. Eu adoro esse cara. Eu adoro ele de grátis. É doido. E nós temos que libertar desse negócio de evolução cristã. Porque, na verdade, particularmente, eu não acredito no diabo cristão. Eles que criaram e eles que cuidam do diabo que eles criaram. Com certeza. Com certeza. Né? O bem e o mal está dentro da gente. E aí, qual é a nossa missão? Fazer com que você sempre escolha o seu lado do bem, o seu lado bom. Porque sempre lá no fundo, mesmo da pior pessoa que exista, tem algo bom nela. Tem algo bom nela. Hoje nós vemos aí corrupção, droga, prostituição. E aí vem as mestras que foram muitas vezes mulheres da vida, que se prostituíram, vêm no terreiro dizer assim, olha, você é melhor do que isso. Verdade. Isso aqui, você é melhor. Muitas vezes eles vêm desapegados do seu próprio eu, porque eles podiam chegar e apenas só falar. E você que se vira e ele lhe chama e diz assim, olha, se você fizer isso, você vai se dar mal como um dia eu me dei mal. Olha que maravilha, né? Não é? Olha que maravilha. E às vezes as pessoas vão lá no intuito de tomar uma cachaça, de beber, ou até mesmo de brincar, e esquecem de aprender, porque toda vida que eles vêm aqui, em terra, eles vêm nos ensinar, nem que seja com a palavrazinha só. E que ensinamento maravilhoso, né? Que ensinamento maravilhoso que esses mestres trazem para nós. Muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas quando o mestre fala alguma coisa. Seja de baixo calão ou não, quando ele chama você para conversar, muitas vezes a gente tem até medo do que vai vir. Poxa, mestre fulano quer falar comigo e eu já vou ali trêmulo, com medo. E muitas vezes ele não vem para apontar o dedo e lhe dizer que você é um cara errado, que você é uma pessoa ruim. Ele vem lhe mostrar seu lado bom. Ele vai dizer, olha, se tu continuar por esse caminho aí, tu vai se ferrar, cara. Eu já passei por isso. Eu sei como isso vai terminar. E aí, o melhor de tudo é que ele mostra o caminho certo para você. Aí você segue se você quiser, porque nós não temos nosso livre-arbítrio, que também é uma denominação cristã, mas que é muito forte dentro do nosso caminho de Jurema, que é a nossa escolha. Nós somos donos de nós mesmos. Nós somos os nossos próprios deuses, somos nós mesmos. Porque muitas vezes nós usamos isso aqui. E isso aqui está tão errado pelas coisas que nós vemos no nosso dia a dia.
Muitas vezes nós agimos por ver que fulano fez algo de errado e se deu bem. Será que ele se deu bem mesmo? Será que ele está em paz? Será É, que ele consegue dormir bem? Né? por fora é uma coisa, né? Você falou aí da questão da evolução, né? E usou até o cristianismo um pouco como exemplo. Eu sempre evito, eu não gosto de usar essa palavra evolução, como você também não. Porque a evolução, quando você fala de evolução, a impressão que dá é que é uma subida reta para cima. E Eu gosto de não é usar o termo, e não é, eu gosto de usar o termo progressão. Porque isso, progredir é degrau por degrau, é um degrau de cada vez, é uma fase de cada vez. justamente. É o pé no chão, é o caminhar, é cabeça erguida. Eu errei, mas estou vivo e posso consertar o erro. Eu não posso fazer um novo começo, mas eu sempre posso fazer um novo fim, um novo caminhar. Eu posso mudar a Maravilha. rota que eu estava. Porque quem dirige a minha vida sou eu mesmo. A diferença é que as Sim. pessoas estão aqui ó, com a rede de cavalo, de burro, que a gente chama no Nordeste, e não conseguem enxergar e expandir os horizontes. A gente está preso na nossa própria caixa, do ego, da soberba, É dessa forma mesmo, a gente não consegue olhar para diante, né? não é? Eu costumo dizer que o líder religioso, o sacerdote, ele não é o primeiro, ele é o último, ele está aqui para servir mais do que os outros. Às vezes, quando a gente Verdade. pede algo, a gente não pede algo para satisfazer o nosso ego, a gente pede algo para o progredir, como você falou, e o caminhar espiritual. Caminhar espiritual, o crescimento, né, da própria pessoa, né? Vamos lá, se eu Junto. sou um cara bem resolvido, espiritualmente, eu sou um cara consciente do que eu quero, eu não tenho nem a oportunidade de querer fazer algo errado, porque eu já sei o que eu quero e até onde eu posso chegar. O problema é que as pessoas chegam, né? E Uhum. querem algo que não está no caminhar dele. Até mesmo, por exemplo, eu queria tanto arrumar um emprego, pai Tiago. Se eu tenho como fazer um trabalho para mim arrumar um emprego, eu disse, filho, eu tenho como sentar com você e fazer um currículo e a gente espalhar nas grandes empresas aqui em Brasília, que com certeza você vai arrumar um emprego. Não precisa você gastar Sim. dinheiro para arrumar um emprego. Precisa você se Uhum. qualificar e ser uma pessoa boa para conseguir uma vaga de emprego. Você está entendendo a mentalidade das pessoas? Sim, sim, com certeza. A gente fala muito disso aqui, né? E uma coisa que é interessante quando você trata desse assunto é que se você pegar o meio religioso no geral hoje, Deus se tornou praticamente, Deus, a espiritualidade, eu sempre digo isso aqui, um atendente do McDonald's. Ou seja, você chega lá e ele tem que estar com o chapéuzinho dizendo para você qual é o seu pedido, número 1, número 2, número 3. As pessoas, elas pedem e esquecem que elas têm a capacidade de conseguir por si só, né? Que o recurso espiritual deveria ser lá na última instância, lutar por aquilo que você quer. As pessoas, às vezes, a gente fala assim, pô, o camarada quer um emprego, mas não procura um emprego, não faz um currículo, não distribui, aí vai no centro pedir ajuda para a espiritualidade. Aí o pai chega lá, o mestre chega e fala, não, vamos aqui, eu vou fazer um currículo com você, né? E a gente precisa estar olhando para isso. Mas, Thiago, uma coisa me chamou a atenção. Quando se fala de Jurema, antes de conhecer a Jurema, para mim Jurema era sempre associado a índio, a caboclo, né? E pelo que você me explicou, pelo que eu vi, Mas lá no seu centro, né, na sua casa, você tem trabalho para Exu, né, recebe a linha dos boiadeiros, preto velhos, né? Então, quando você fala de Jurema, a Jurema ela engloba também essas outras ritualísticas? Tem sim. Deixa eu te explicar. Tá, Exu e Pombogira não é nunca, não é e nunca fez parte da Jurema, foi introduzido dentro do culto. Até mesmo porque os certo. sacerdotes vêm de outras vertentes também, né? Por Uhum. exemplo, eu, Tá. eu sou quimbandeiro. Eu gosto de Exu e Pombogira, porque eu sou quimbandeiro, eu gosto da quimbanda, Certo. né? Eu gosto dos Uhum. guardiões da Tá. rua, do povo da rua. Certo. Uhum. Então, antes de começar qualquer ritual dentro da minha casa, eu louvo o povo da rua, Ótimo. Maravilha. né? E depois eu encerro aquela sessão e começo com o culto indígena, que são os cultos aos caboclos, né, índio. Depois Uhum. eu culto os mestres e as mestras de Jurema. Mas Certo. todo juremeiro ele tem que saber rezar, Com certeza. porque senão não seria tradição de Jurema, dos nossos ancestrais, porque nossos ancestrais também começou a ser com a evolução do ser humano, com o progredir do ser humano. Os nossos ancestrais são pessoas que participaram do culto e que já se foram.
e que nos deixou um ensinamento, seja lá rezar para o anjo da guarda, rezar uma Ave Maria, rezar um Pai Nosso, que está sincretizado na nossa religião. Tá. Isso não quer dizer que e o culto, você está falando de pagelança, Pai Tiago, mas os índios não rezavam. Aí enganam-se, porque com a chegada do branco, muitos índios foram catequizados e misturaram o seu ritual com o catolicismo popular. Sim. Tá. Não é verdade? Sim, dessa forma. Acabou adotando para si, até por pressão, alguns ritos católicos, né? Justamente. Perfeito. E aí nós temos vários rituais. Por exemplo, nosso culto é um culto iniciático. Então, dentro da Jurema existe o batismo, dentro da Jurema existe tombos de Jurema, existe consagração de Jurema, existe um período já vindo da tradição do negro, né? Que é aquela progressão espiritual com tempo de casa, e você vai alcançando algumas, eu não vou dizer patente, mas algumas responsabilidades. Certo, entendi. Porque todo culto iniciático, você se inicia para crescer dentro do culto. Né? Por exemplo, o Pai Tiago não nasceu juremeiro, não nasceu sacerdote. Teve um período de aprendizagem. E muitas pessoas hoje querem ultrapassar esse período, querem pular essa etapa. E aí, como é que você vai ensinar ou cultuar algo que você não aprendeu a cultuar? Fica uma lacuna, né? Fica vazio. Fica vazio. Por exemplo, existem pessoas que acham que o dinheiro compra tudo e não compra. Não compra. O dinheiro não compra a sabedoria. A sabedoria é adquirida com o passar do tempo. Sim. É uma construção. Porque existem alguns mestres dentro do culto de Jurema que eles não sabem ler nem escrever, mas são grandes sacerdotes. Porque aprenderam com o seu mais velho a cultuar. Então não é algo que você vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai se formar e vai ser um juremeiro. Não existe, não conheço. Existe, não tem como. Eu conheço a progressão dentro do culto, né? Você aprende com o seu mais velho e passa para o mais novo. É uma tradição oral. Maravilha, bonito demais isso, viu? Bonito demais. Entendeu? Quando você pega os cânticos, né, com as rimas ali, igual eu vi, né, eu observo aí no seu Instagram, você faz uns vídeos de vez em quando, né, trazendo uns cânticos aí. Cantando, né? Cantando. Eu poderia dizer assim, que existem dois tipos de cântico. Um é do médium, que o próprio médium traz, isso. Ele canta, isso. Ele cria. Existe o cântico dos mestres, né, que vem, incorpora em vocês. E a gente chama de... Então, são dois tipos. Isso, a gente chama de ponto de ciência, que é o ponto que o mestre traz para você. É o ponto que quando ele baixa em terra, ele canta aquele ponto. Por exemplo, quando eu começo a cantar o que a gente chama de bate-asa, né? Bate-asa e canto galo, dizendo Cristo nasceu. Isso aí foi o homem que criou, para louvar a espiritualidade. Mas quando o mestre vem e traz a sua ciência, ele traz o seu ponto, né? Porque o ponto, são três opções de ponto. Ou ele fala da sua própria vida, aqui em terra, ele traz uma ciência para nós, que estamos encarnados, e ele traz um linho que a gente chama. Por exemplo, um ponto de ciência de um mestre, por exemplo. Do galo preto, mestre galo preto, né? Meu galo preto, do pé amarelo, cisca meu galo e faz o que eu quero. E tem o ponto do mestre, por exemplo, o mestre chega e fala assim: de longe eu venho de longe. Ele está cantando a sua história, a sua ciência. De longe eu venho de longe, por esses caminhos tão só. Eu me chamo Antônio Olímpio, senhores mestres do Rio Grande do Norte. Ele está dizendo de onde ele vem. Quem nunca viu, venha ver. Um mestre assim trabalhar. Na direita ele é bonzinho, senhores mestres. Na esquerda ele é de amargar. Ele está contando a sua história, a sua essência, na sua plenitude. Então, isso é uma ciência do mestre. Entendeu?
Então, os pontos de Jurema, o que é aprender Jurema? Tem que aprender a atenção no ponto, porque o ponto nos ensina mais do que muita palavra que eu falar aqui. Ou uma pessoa sentada em frente para mim, pai, que eu queria aprender tanto sobre mestre fulano de tal, escute o ponto dele. Né? Tem que aprender o ponto dele, é a primeira coisa que eu falo, porque aí você vai ver qual é a essência desse mestre, de onde ele vem, como ele faz, qual é a linha de trabalho dele, qual é a forma dele trabalhar. Entendeu? Sim, Existem muitos negros que hoje são mestres dentro da Jurema. Por exemplo, Nego Gesso, Zé Pretinho, Zé Mulano. São grandes mestres que foram negros, que viviam muitas vezes em rodas na magia negra, realmente. A magia negra que eu falo é a magia africana, é a magia dos negros. Por isso que tem essa nomenclatura, magia negra, não é pejorativo. É a magia deles, a essência deles. Entendi. Entendi. E aí, quando você tem um ponto cantado, né, com essa história do mestre, essa história, ela carrega, além de você conhecer o mestre, ela carrega um ensinamento. Teve alguns que você cantou ali, né, que vocês cantaram, na verdade, que tem um ensinamento ali por trás. Ou seja, você falou, né, a Jurema ela não tem livros, não tem livros que você possa comprar para estudar sobre ela. Mas você tem uns pontos que são os livros cantados, vamos dizer assim, né? Ali você aprende muitos ensinamentos de força mesmo. Olha, veja só como a gente começou a falar sobre a miscigenação, né, da nossa religião. Tem um ponto que é exatamente o que eu comecei a falar, que nós começamos a conversar, que a gente começa a cantar assim. A Jurema é minha madrinha, mas Jesus é meu protetor. A Jurema é um pau sagrado aonde Jesus orou. Porque nós acreditamos que a árvore a qual Maria repousou para descansar quando estava fugindo dos seus algozes foi debaixo de um pé de Jurema. A tradução referente a Salomão, né, a um grande rei do cristianismo, mas para a gente um grande rei da alta magia. Porque o Salomão, em determinado tempo da sua vida, ele abandonou aquela parte judaica e foi viver os mistérios com a rainha de Sabá, vinda da África. Sim, isso mesmo. Né? Então, assim, Salomão, para nós juremeiros, é um grande rei, príncipe de cidades, onde a gente abre. Eu vi um vídeo seu falando sobre portais. Tem muitos portais para nós que é aberto através de Salomão, Tertulino, são grandes príncipes e reis dentro do nosso culto. E você falou algo interessante aí, né? Você falou os portais que são abertos para nós, né? Inclusive esse vídeo sobre portais, eu falei porque as pessoas estavam falando, como que eu abro o portal? Como é que eu faço? Tem as chaves de Salomão. Eu falei, você já se perguntou se o portal não é eles que abrem para nós, né? E o Cântico na Jurema é um portal que é aberto para nós de lá para cá. Porque, na verdade, nós suplicamos ao Sagrado que abra essa... Eu não digo nem... Eu não vou me atrever a dizer que abra a ciência, porque nós não somos dignos da ciência da Jurema. Nós buscamos a Jurema porque é isso que nós queremos para a nossa vida, mas nenhum da gente é digno de tanta sabedoria. É por isso que nem todo mundo sabe tudo, né? Sempre estamos aprendendo. Mas a gente suplica ao Sagrado que abra uma porta para que a gente consiga entender o Sagrado, entender o que a gente está cultuando. Uhum. Quando você compreende o que você está fazendo, é outra coisa, né? Justamente, é isso que eu acredito. Eu acredito que as pessoas devem saber aonde está pisando, saber o que está cultuando, para assim ter força e ciência de vencer na vida. É isso que eu penso. E, infelizmente, nós suplicamos ao Sagrado, olha, eu estou aqui, estou pedindo a sua ajuda, estou pedindo sua força, estou pedindo o seu conhecimento para que eu possa um dia chegar aonde você chegou. É porque quando você entra numa religião e você não busca o conhecimento, não busca conhecer, o que pode acontecer um dia você sair, criticar a religião, falar que não sabia, mas na verdade, às vezes você está carregando a culpa disso por não buscar conhecer, por não buscar compreender o que você está praticando. Você falou algo sério, algo certo. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que estou pulando de casa em casa, estou de galho em galho. Será que tá todo mundo errado e eu que estou certo? Ou eu que não estou me adaptando àquela dogmática, aquela doutrina daquela casa? Será que tá todo mundo errado e eu que estou certo?
Será que é assim mesmo? Será que não é você que está errado? Será que não é você que está pisando na bola? A gente tem que parar para pensar também, né? Passou em tudo que é canto, rodou em tudo que é casa, nunca deu certo em canto nenhum. Vai falar, porque se a pessoa chega para você para falar do seu antigo zelador, vai falar de você também, isso é fato. Sim, As com pessoas só dão certeza. aquilo que tem. Uhum. Por isso que eu estou dizendo aqui, a gente tem que ser grato de onde a gente começou, de onde a gente partiu até agora. Porque se estamos aqui foi porque pessoas passaram na nossa vida. Pessoas foram importantes no nosso aprendizado. E a gente não pode Trouxeram esquecer alguma de onde a coisa. gente veio. Porque se a gente esquece de onde a gente veio, a gente esquece da nossa origem. Sim. E quando você fala aí que as pessoas, né, às vezes está passando, pulando de galho em galho, né, uma coisa que a gente não percebe é que quando a pessoa está mudando muito de religião, não está satisfeita com o lugar que está, é que ela está procurando. E aí isso é um erro que nós, Tiago, às vezes o ser humano comete muito. A gente vai para uma religião buscando satisfazer a nossa vontade. E a gente Isso. esquece que a palavra religião ela significa religar. Então a função da religião é te conectar, te religar com o divino, com o espiritual. E não realizar suas vontades. Te religar com o divino é te conectar com o divino e você satisfazer uma necessidade espiritual sua e do divino. Agora, satisfazer minhas vontades terrenas aí é outro papo, né? Isso não existe. Olha, a religião é uma palavra derivada do latim, Isso. né? Que vem do religare. Religar o homem com Isso. o sagrado. Não é religião. Isso. Não é denominação religiosa. É religar você com o sagrado. É como se a gente criasse um umbigo espiritual. Nós, quando estamos na Uhum. barriga da nossa mãe, nós temos um umbigo para nos alimentarmos, né? Quando estamos na Sim, barriga dela. E isso quando a mesmo. gente nasce, esse umbigo é cortado. Por quê? Para que a gente consiga respirar e nos alimentar para assim progredir pessoalmente. É isso que a ciência nos ensina. A religião veio como uma ligação espiritual, é um umbigo espiritual. Você está ligado através da religião com o seu sagrado. E para que a gente cresça dentro da religião, dentro do sagrado, a gente tem que passar por alguns ensinamentos. Quando nós somos criança, muitas vezes nós somos repreendidos pelos nossos pais para que a gente aprenda o que é a vida. Que, na Sim. verdade, a criação do ser humano é criar para o mundo, né? A gente não cria um filho Uhum. para o meu eu, para mim. A gente cria um filho para o mundo. Um dia E ele vai. a mesma coisa traz para a religião. Quando um Uhum. discípulo de Jurema entra na casa, eu quero ser um discípulo de Jurema, eu quero ser um aprendiz, eu quero ser, né? E aí ele está disposto a fazer essa ligação espiritual. E muitas vezes um conselho é tido como uma baixa, né? Como a gente diz aqui pejorativamente dentro da Sim. casa, Uhum. chamar a atenção. Na verdade, não é, às vezes é um ensinamento. E as pessoas vêm tão cheias de si próprias que não conseguem compreender que aquele ensinamento serve para o crescimento. Vamos lá. Toda tradição religiosa é uma família. Toda tradição Sim. religiosa é uma família. As ramas de Jurema são família. É familiar. É uma tradição familiar. Porque cada tribo indígena não é uma família de índios. É uma família. Porque se você prestar atenção ali, a maioria são irmãos consanguíneos. Sim. Isso mesmo. Né? No culto de Jurema é uma família. Por isso que tem irmão, primos, tios, sobrinhos. Dentro do culto da Jurema não existe essa nomenclatura de pai de santo, né? De Babalorixá. Não existe. Porque na Uhum. Jurema nós não cultuamos o negro, o orixá. Então, dentro do culto da Jurema existe o padrinho, a madrinha. E quem não é padrinho nem madrinha é discípulo de Jurema, é aprendiz de Jurema. E dentro da Jurema existem os guardiões, os curupinos. Os guardiões, é isso que você falou? Isso. São as pessoas que não incorporam e são responsáveis por guardar a fé de quem está incorporado. E como que seria isso, guardar a fé de quem está incorporado? Como que é? Como que esse É guardião manter a trabalha? integridade física de quem está incorporado, é ajudar na incorporação, é auxiliar, né? É o cara que está ali para servir e tem que ter uma responsabilidade para isso, tem que ter conhecimento de causa. Porque quando Ah, o pai de santo, né, o juremeiro está atuado com seu guia, precisa de uma pessoa para que tome conta da casa, que tome conta sim. da situação, que esteja atento ao que está acontecendo. Por isso, dessa Sim. nomenclatura de guardião. Então, o guardião, eu posso dizer que ele seria mais ou menos
é comparado ou equiparado com o Cambone na Umbanda ou não? Sim, sim. Mas, Sim, um Cambone na Umbanda, um Ogã, um Mequede do Candomblé. a única diferença, se eu não entendi errado, é que, por exemplo, o Cambone, ele está ali unicamente para servir a entidade. Pelo que eu entendi, o guardião na Jurema, ele está ali não só para servir o mestre, mas para cuidar da ritualística, cuidar das pessoas Isso, que estão chegando, para cuidar da egrégora da casa, dos ensinamentos, é isso. isso? É essa a responsabilidade do guardião. Certo, entendi. Entendeu? Continuar, Maravilha. por exemplo, é que nem Ah, você percebeu, eu estou na minha casa e ah, estou comandando o ritual, né? Estou cantando e tal, daqui a pouco certo, meu mestre chegou em terra. Se não tiver quem continue o rito, cantando e louvando o sagrado, aquilo ali vai parar. Porque o mestre vai sim, vir, os filhos vai tomar a bênção e aquela ritualística vai parar. E isso não pode acontecer. Não pode interromper uma corrente. entendi. Ela precisa continuar fluindo, não é isso? E isso evita a bagunça, porque vira Como bagunça, o né? Rodrigo falou, evitar bagunça, né? Evita a Evitar bagunça. bagunça. As pessoas têm a necessidade de serem lideradas na sua Sim, essência. Um sim, isso é canto que verdade. não tem um líder vira bagunça. Uhum. Na Ou sua se- essência, as pessoas precisam de uma direção. Seja ela pessoal, seja ela espiritual. Uhum. E se não tem essa direção, vira realmente um samba de crioulo doido, né? Vira Sim, um negócio de doido, vira bagunça mesmo. sim. E essa direção, é interessante você falar disso, né? Que as pessoas elas têm essa necessidade de um líder, de serem direcionadas. E é como se a impressão que dá hoje no mundo é como se realmente algumas pessoas elas viessem nas suas vidas reencarnatórias com essa determinação para liderar. Por exemplo, você está à frente de um trabalho, né, da Jurema. Então você é um líder. E esse chamado de líder, né, eu estou te conhecendo agora, conheci você faz poucas semanas, mas eu percebo que esse chamado seu de líder não é um chamado de agora. Ele é um chamado que já vem desde que você chegou ao mundo, desde a sua Isso, nascença. Então você vem isso. com esse espírito. E aí quando você traz para mim como você organiza o culto, como você está falando aí agora, você tem essa preocupação do líder que muitas pessoas às vezes não têm. Que não é só simplesmente chegar, receber o mestre e trabalhar com o mestre. Não, eu preciso organizar o culto, o rito, eu preciso que um guardião, ter um guardião para que quando o mestre vier, ele continue puxando cânticos. Então o líder ele tem essa preocupação com o todo, né, com os mínimos detalhes. Veja bem, Rodrigo botou uma frase aí que é muito boa, Ah, que é a parte moral do ser humano. certo. E vamos lá, quando está um discípulo de Jurema que está por caminhos errados, digo, Hum, não espiritual, mas pessoalmente está por caminhos errados. Muitos dizem assim, não é minha função quanto sacerdote conversar com fulano de tal, porque isso é a vida particular e isso é errado. Você é um líder. certo. Então você chega Uhum, para ele e fala assim, olha, meu filho, esse caminho que você está só vai lhe trazer sofrimento e dor. É uhum. isso que você quer para a sua vida? Porque se você quiser continuar dessa forma, você vai acabar caminhando sozinho, porque as pessoas estão aqui para não sofrer. Porque Sim, na nossa essência de vida, nós não nascemos para morrer nem para sofrer. É por isso que nós somos tão apegados à vida. Né? Ninguém está preparado para morrer. Quem está preparado para morrer? não. Ninguém. A pessoa pode Ninguém. até falar que está, mas no fundo Mas não está. mentira. Não tem Uhum, esse que esteja preparado para morrer. Nós uhum, fomos feitos para viver eternamente. É isso que o Sagrado nos fala. uhum. Energia, lembra que eu falei? A Sim, energia. Aí você está jogando fora a sua energia. E nós, como sacerdote, nós temos o dever moral de corrigir essa postura. Olha, filho, você tem aqui um caminho brilhante dentro da espiritualidade, mas dessa forma você não vai conseguir ir para canto nenhum. sim. Porque Direcionar essa como é que pessoa. funciona? Eu sou líder religioso, mas estou envolvido com vários tipos de coisas ilícitas. Qual é o exemplo que eu estou dando para os discípulos de Jurema? Estou dando um exemplo de que eu posso fazer tudo e nada vai ser cobrado da espiritualidade. Isso é mentira. A espiritualidade cobra e cobra muito. E como? A gente sabe disso, Cobra, né? e cobra muito, muito mesmo. Quando você está à frente de um trabalho, o Rodrigo está trazendo uns comentários muito bons aí, né?
Estamos aqui para vencer as paixões do corpo. Eu acho isso interessante que o Rodrigo colocou aí, porque quando se fala de vencer as paixões do corpo, olha como é o tal do inconsciente coletivo, né? É algo que está em todas as religiões do mundo. Elas podem ter suas inúmeras diferenças, mas uma diferença, há uma igualdade que elas têm, é que nós viemos para vencer as paixões do corpo, impor limite, né, a certas questões nossas. Eu sempre digo para as pessoas aqui, Thiago, quando as pessoas falam assim, em 2040 o ser humano vai para Marte, né? Eu digo, vai nada, sabe por quê? A Terra é uma prisão. Nós temos 7 camadas atmosféricas, temos a gravidade. O ser humano foi colocado aqui para viver e aprender aqui. Não tem que ficar buscando nada lá fora. Por que eu quero buscar um outro planeta para viver se eu não cuido desse aqui? Então, por que eu quero, de repente, cuidar, às vezes, da vida de outras pessoas se eu não estou cuidando da minha, né? Então, o ser humano precisa olhar muito para isso, para essas questões que a gente não compreende. E você foi muito feliz nas suas palavras aí, quando você colocou que nós que estamos à frente de trabalho, como é que eu posso ensinar uma coisa se a gente tem um monte de situações ilícitas na nossa vida, né? Então, olhar para isso com uma outra forma, com outro olhar. Pois é, porque assim, eu não posso cobrar de ninguém aquilo que eu faço. Se eu estou fazendo, eu sou exemplo. Sim, com certeza. Por exemplo, eu digo, olha, fulaninho, a gente vai começar uma obrigação, o preceito é esse. Aí eu dou o preceito para Beltrano lá, mas eu não cumpro o preceito que eu pedi para ele fazer. Eu estou errado. Uhum. Eu estou errado. Como é que eu vou mexer no sagrado se o meu material está sujo? Verdade. Não tem lógica isso. E outra, é que nem eu falei antes, a nossa maior batalha é o nosso eu. Uhum. Nosso eu interior. Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam para mim me perguntando, eu tenho dúvida sobre a minha incorporação. Pai, eu tenho medo. Eu disse, realmente todos nós temos medo de incorporar, porque você tem que ter muita coragem para deixar um outro ser dominar o seu corpo. Sim, verdade. Você tem que ter muita coragem. Né? Você ali confiança, né? Você para que outra pessoa brilhe. Olha, a maior função de um sacerdote é se apagar para que outra pessoa brilhe. Se o sacerdote conseguir entender isso aí, ele vai ser um grande sacerdote. E isso é uma briga dentro de cada um de nós que somos na frente de algum templo espiritual. Porque geralmente a maioria dos sacerdotes querem aparecer mais do que aqueles discípulos que estão aparecendo. E a força não está em uma pessoa só. Uma andorinha só não faz verão. Não faz. A força está na corrente que está na casa, dos guias que ali baixam, do povo que faz parte. Tudo é um conjunto de energia. Então ninguém é maior do que ninguém. A diferença é uns chegaram primeiro que os outros. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Às vezes eu digo para algumas pessoas assim, né? Não fica, quando o seu guia, sua entidade sobe, né? Não fica se engrandecendo. Às vezes as pessoas perguntam assim, Raj, como é que eu sei se eu estou com a minha entidade, se é eu que estou falando a entidade? É um desafio, cada um tem o seu jeito de saber. Mas algumas dicas, uma entidade ela nunca vem para brilhar o médium. Né? Então um guia, um mestre, uma entidade que está ali só elogiando o médium e não está fazendo o seu trabalho, alguma coisa não está legal. E foi o que você falou. A gente se apaga, a gente se anula, a gente esconde ou tira o nosso brilho para que a espiritualidade brilhe, para que os nossos mestres brilhem. Isso é um significado de humildade. A nossa função aqui, quanto louvar o sagrado, é fazer com que o sagrado seja compreendido. Sim, de uma certa forma. Sim. Que as pessoas que não compreendam aquela forma de culto, porque tudo é válido. Não é válido é quando você começa a passar por cima de algumas coisas, por exemplo. Para que você cresça, você precisa humilhar. Para que você cresça, você precisa rebaixar alguém. Aí você está no caminho errado. Será que é isso mesmo que está certo na sua vida? Não precisa disso. Porque a nossa função aqui é fazer com que o sagrado seja visto da forma sublime e perfeita que é. Porque senão não seria sagrado, gente. Seria humano. Sim. E essa é a função, a manifestação. Isso, olha, o ser humano não precisa se afirmar em nada. O ser humano precisa ter fé no seu sagrado. Se você não tem fé naquilo que você recebe, ninguém vai ter fé naquilo que você recebe.
A primeira pessoa que tem que acreditar é você, que você que recebe, fala através de você, dá conselho através de você, e você não acredita, os outros vão acreditar? Verdade, verdade. Tiago, tem um texto do Cristo na Bíblia que eu acho muito interessante, né? Eu não defendo Bíblia, não defendo religião nenhuma, mas tem um texto que eu acho interessante que diz assim: se você não ama o seu irmão, a pessoa que está próxima a você, como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê? E aí eu trago isso para os dias de hoje e acho interessante o seguinte: a manifestação do sagrado em nós realmente é isso, é mostrar que lá fora, ou não sei onde quer que seja, em outra dimensão, sei lá fora existe a unidade. E sem a unidade, foi o que você falou agora há pouco, a corrente, se a corrente não tiver no mesmo pensamento, no mesmo fluido, ela não funciona. Então, como é que eu posso dizer que eu estou numa casa trabalhando pela espiritualidade, se no meio da corrente eu sou um gombo podre, que eu estou contaminando e causando separações entre outras correntes? Por isso eu preciso amar os gomos da corrente para manifestar a espiritualidade em nós. Tem uma pergunta aqui, uma afirmação que uma pessoa colocou: existe muita insegurança espiritual. Na verdade, a insegurança muitas vezes parte do que os outros pensam. Nós precisamos da afirmação de alguém para trabalhar. Você não precisa dessa afirmação para trabalhar. Você não precisa que ninguém diga para você como você está. Ah, porque você trabalha, parece um mamulengo. Ah, porque você incorpora, você fica feio demais. Gente, isso aí é muito baixo. Nossa, Thiago, você está sendo perfeito aí. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, a sua forma de incorporar. Ninguém é igual a ninguém. Nós temos uma identidade espiritual. E identidade material, nosso RG, nenhum é parecido com o outro. Você tem 5 dedos na mão e nenhum é do mesmo tamanho. Porque se fosse do mesmo tamanho, seria difícil você segurar algo. Então, assim, não se afirme em ninguém, não precise de opiniões de ninguém no seu trabalho espiritual. Você tem que ter fé naquilo que você tem. Se está com você, é porque precisa estar com você. Nós não escolhemos a espiritualidade é que nos escolhe. Sim. Tem muitos... Então, assim, meu irmão, não tenha... Eu estou respondendo aqui o rapaz, eu não sei se é uma moça ou se é um rapaz. Não, é ali, Aline Castelar, a moça. É uma moça. Então, filha, não se espelhe em ninguém, né? O sol nasceu para todos, mas a sombra é para poucos. E você colocou algo muito interessante, né? E foi muito perfeito nas suas palavras, que realmente é isso. Muitos médiuns, se eles estiverem em casa sozinhos, eles incorporam, mas se eles estiverem no centro, não. Né? Porque o Pai está vendo, né? Porque o juremeiro vai ver, vai me questionar. E a gente não está ali para questionar a sua incorporação, a gente está ali para orientar. Se o Pai de Santo ou o sacerdote lhe questiona a incorporação de uma forma pejorativa, ou até mesmo faz chacota com a incorporação, será? Aí você começa a se perguntar, eu estou no canto certo? Será que esse cara está preparado para me ensinar? Porque o cara que está preparado para ensinar não pode chacotar com ninguém, não pode botar a paixoxa a qualquer pessoa. É um médio da casa, a espiritualidade é uma só. E se você está dentro de uma casa onde todos estão rindo de você, algo está errado, mas não com você, mas com a casa. Isso mesmo. Até porque eu sempre falo para as pessoas, olha, não baseie a linha, o guia que você está recebendo no dos outros. Não fique imitando ninguém, não tenta parecer com ninguém. Você tem o seu mestre, a sua mestra, eles têm a sua originalidade, né? São originais em si mesmo. Então não tem que ficar querendo ser igual a alguém ou pensando que os outros vão pensar. Vai e faz seu trabalho, vai e faz sua missão. Ei, se entrega, velho. A espiritualidade é entrega. A espiritualidade é você se negar a você mesmo, é se auto-negar para afirmar a espiritualidade. É entender que os nossos guias, nossos mestres, não estão aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, né? Não está aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Isso está errado. Porque todos nós somos falhos. Gente, me diga uma pessoa perfeita aí, por favor. Alguém me diga, não, essa pessoa é perfeita. Não existe a perfeição é o sagrado. É o sagrado. Não existe essa pessoa que incorpora perfeito. Não existe. Porque primeiro que não é você. É personalidades e energias totalmente diferentes de você. Então, não tem como ter uma incorporação perfeita. Sim. E no começo da caminhada, até você
vibrar junto igualmente com o seu guia, com o seu mestre, leva um tempo, né? Então, existem ali alguns movimentos que só com o tempo que eles vão acontecer, com o estudo, com o treinamento, com a prática, com frequentar, né? Com ter o que você falou agora há pouco. É uma coisa que eu percebo assim, em alguns lugares que eu já frequentei, que falta uma certa humildade, um certo respeito pelo o padrinho, pelo mestre da casa, né? Ou pela mestra, pela mãe da casa, Isso. assim, de olhar e falar, não, peraí, eu estou vindo trabalhar numa casa espiritual, mas eu estou subordinado, existe uma hierarquia, e existem pessoas que elas querem passar por cima dessa hierarquia, né? E a gente precisa olhar para isso. Você Porque, falou lá no começo, é uma caminhada, né? isso. Porque assim, se até no sagrado existe uma linha hierárquica, quem somos nós para passar por cima dela? Verdade, é No verdade. sagrado tem uma linha hierárquica. Tem uma linha Então, hierárquica. como é que nós vamos passar por cima disso aí? Porque nós precisamos ser direcionados. Sim. Ninguém começa do nada aí. Porque assim, vamos lá, vamos falar vamos puxar um pouquinho sobre o kardecismo. Chico Xavier foi um grande médium brasileiro, né? Sim. Isso não tem dúvida. Mas ele foi direcionado por um guia espiritual. Porque ele não sabia de Sim. nada. Ou ele sabia? Ele tinha lá o Emanuel, né, com ele. Justamente, ele estava sendo direcionado. Ele estava Uhum. seguindo algumas instruções. Hoje em dia, dentro do caminho da Jurema, por que os filhos seguem o direcionamento do padrinho da casa, do líder religioso? Porque certamente ele está sendo direcionado pelos seus guias. Uhum. E ele sabe que a missão dele, enquanto sacerdote, é fazer com que as pessoas. Eu vou falar dessa forma, não é pejorativo, mas que as Tá. pessoas evoluam. Não que o espírito precisa evoluir, porque o espírito não precisa evoluir mais para canto nenhum. Quem Sim. evolui é o ser humano, nossa forma de pensar, de agir. Uma coisa que é muito forte em mim, quem me conhece mais de perto sabe, se chama humildade. Eu consigo, graças a Deus e a meus guias hoje, reconhecer meus erros. E se eu tiver errado, dizer assim, olha, meu velho, me perdoe, estava errado, e vou me policiar mais. Porque eu acho que isso não é me baixar ou rebaixar. Não, eu penso isso como um degrauzinho a mais que eu consigo subir, porque nós aprendemos, não é só com os mais velhos, nós aprendemos com os mais novos. E muito. Nós E aprendemos mais com muito. as pessoas que são leigas, que estão entrando dentro da casa, do que com as pessoas velhas, viçadas ou cheias de vício de outras casas. Nossa, perfeito. Perfeito. A gente acompanha alguns casos aí, a gente ouve algumas histórias, né? E algumas delas são, olha, o médium velho de casa dá mais trabalho que o médium novo de casa, né? A gente ouve algumas coisas. É claro Porque que a gente assim, a gente não está generalizando. o que está acontecendo muito hoje nas casas, não é só de Jurema, mas de Umbanda, de Candomblé, seja lá a vertente religiosa que as pessoas participem, é confundir o respeito e a amizade do sacerdote com libertinagem. Achar Perfeito. que, achar que por você ser mais próximo do sacerdote, você pode falar ou fazer algo que aí vai passar despercebido, ou que esse sacerdote vai passar a mão na cabeça de alguém, e isso não é verdade, não. Eu acho que as pessoas cada um tem que estar no seu quadrado, eu penso dessa forma. É que nem fosse na escola, na educação. Você começa. Uma pessoa que começou a escrever e a ler não pode estar no mesmo canto das pessoas já são formadas, já têm ensino superior. Não tem como, né? É É a impossível. Vai mesma coisa de eu querer atrapalhar. fazer uma cirurgia se eu não sou formado em medicina. Uhum. Na vida espiritual também, no caminho espiritual é assim. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Se eu estou entrando numa casa e não conheço nada daquele ritual, embora que eu seja um grande babalorixá do candomblé, e eu não conheço nada de Jurema, eu não posso fazer nenhuma obrigação a qual eu não passei. A gente só dá aquilo que tem. As pessoas Sim. só dão aquilo que tem, então eu não posso. É a mesma coisa de, por exemplo, eu também sou babalorixá do culto Molocu. Eu não posso chegar, se eu não tenho nada, nenhuma iniciação no Molocu, e querer fazer alguma obrigação dentro do candomblé, porque eu não passei pelos rituais, nem iniciação desse culto. Então, assim, uma coisa não dá direito à outra. É cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, verdade. Eu acho muito bonito
alguns tipos de pessoas, elas agem assim. Às vezes, até aqui na casa mesmo, nas nossas debates entre a equipe, algumas pessoas falam assim, olha, Raj, eu não concordo com você, mas eu acato, eu vou aceitar. Né? Ela respeita a egrégora. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas ela respeita a egrégora, respeita essa linha, né? Por exemplo, a gente faz algum tipo de ritualística que na Umbanda não se pratica, no Candomblé não se pratica. Aí as pessoas entram dentro do culto, do ritual, e querem mudar esse ritual. Não tem como você mudar, negão, o que é uma tradição, o que é uma rama familiar. Dá para você vir de um lugar e tentar implantar aquilo aqui, né? Não tem como. Não tem. Então, assim, não tem como eu mudar a essência em si, né? Aí eu costumo dizer o seguinte, o respeito. Não é que, por exemplo, eu não concordo com o que Mestre Raj faz na casa dele e vou lá e dou um pitaco na rede social. Ah, Mestre Raj faz algo errado dentro da sua casa. Eu tenho que respeitar. Eu não sou obrigado a concordar, mas eu sou obrigado a respeitar. Porque o seu direito, o meu direito começa quando o seu termina e vice-versa. Sim. Se eu não conheço o ritual de Mestre Raj, eu não posso falar nada sobre. Eu não tenho esse direito. E mesmo se eu conhecer, eu não posso chegar na casa de Mestre Raj e mudar a ritualística dele. Porque eu acho que está errado. E eu vou dizer mais uma coisa, todo acho é errado. Se você acha que não tem certeza, então você está errado. Você só faz aquilo que você tem certeza. Verdade. Concordo. Ó, Rodrigo aí, você veio aprender comigo, então aprenda. Justamente. Se você veio, entrou na casa e quer aprender, então aprenda comigo, da forma que eu trabalho. Ah, eu não concordo, procura outro canto, nego. Sim. Tiago, meu amigo, a gente venceu praticamente o nosso tempo aí, né? E o bom é que o papo ele vai fluindo, A gente começou falando de Jurema, mas interessante que a Jurema ela abre esse leque para você falar de toda a espiritualidade que existe, né? Toda a espiritualidade que existe. Nós trabalhamos com a espiritualidade. A espiritualidade é isso. A espiritualidade é a complementação do ser humano. Isso é uma filosofia. Sim. Nós precisamos ser completos. Sempre nós precisamos completar algo. Muitas vezes o ser humano entra num drama psicológico, seja depressão, ou seja algo do tipo, por falta de complemento. Sempre falta algo. E muitas vezes esse algo é amor, carinho, compreensão, ser ouvido. Sim. As pessoas muitas vezes não têm nem trabalho espiritual para fazer. As pessoas chegam aqui em casa e querem apenas que eu escute. E a nossa missão é escutar, né? Bom demais. Ai, pai, eu me sinto tão aliviado. Eu não fiz porra nenhuma, velho. Eu não fiz nada. Eu só escutei e conversei com o cara. Verdade. As pessoas precisam escutar mais. Ontem eu vi isso do seu set, né? Ontem eu vi isso do seu set. A gente nasce, desperta os 4 sentidos aí, que é audição, visão, paladar, né? O tato. E o último dos nossos sentidos que vão ser despertados é a fala. Mas a gente passa a vida toda falando, mas é o último sentido a ser despertado. E muitas vezes fala só abobrinha. Fala aquilo que escutou de outras pessoas e tira como verdade. Sim. Toda história tem 2 lados. Eu falo muito aqui, hoje em dia nós vivemos muito a espiritualidade fake, né? Aquela que alguém disse que é verdade, o povo sai espalhando aí como verdade única no mundo, né? É verdade. E aí, grande Iagos? Satisfação Soares, aí, veio, viu, Iago? Como é que tá nosso Rio Grande do Norte? Maravilha. Bastante gente aí participando com a gente, né? E a Jurema Encantada do norte do Brasil, até o Egito. Quem que disse aí? O Soares, até o Egito. Olha aí, né? Justamente. Justamente. Eu deixo aqui o convite, quem quiser ir comigo conhecer a casa do Tiago aí, né? E sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Quando que é o próximo rito, Tiago? Agora deu uma parada, porque a gente perdeu uma pessoa aqui na casa recentemente e vou voltar a fazer os rituais a partir do dia 12 de março. 12, né? Maravilha, maravilha. Mas vai ter sim, geralmente é no sábado, a gente começa às 17 horas, vai até umas 9h30, 10 horas no máximo. Olha que vai mais, hein? Não vai não?
Vai porque fica em terra, mas aí a gente... Que é sempre bom, né, conversar. E outra coisa, Sim. antes da gente terminar, eu queria deixar aqui uma coisa, não para as pessoas que estão sendo iniciadas, mas para os sacerdotes que futuramente vão ver essa live. E eu peço na espiritualidade que consigam ver. É que vamos nos desprender do nosso ego. Nós precisamos dos outros para caminhar junto. É um segurando na mão do outro, nenhum solta a mão de ninguém. Nós somos uma religião tão preconceituada, tão cheio de injúrias, defamação. Nós somos, nós somos a minoria. E nós estamos degladiando entre nós mesmos. E isso não pode acontecer. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós precisamos estar juntos para que caminhe, independente da vertente da religião, independente de qualquer coisa. Verdade. Ninguém solta a mão de ninguém. Um aqui precisa do outro. Né? Um precisa do outro. Ninguém é maior do que ninguém. Cada um é rei dentro da sua casa. Lá fora, um precisa do outro. Precisamos deixar o cargo de juiz, né? Deixar o cargo de juiz e seguir como discípulos, né? Como todos nós somos discípulos. Parar de julgar os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Eu saí de casa tal, não concordo, vou fundar minha casa e vou começar a falar mal da outra casa. Não. Estamos todos trabalhando para o mesmo mestre, para o mesmo espírito. Justamente, gente, a gente precisa das outras pessoas, ninguém faz uma macumba sozinho. Eu não posso tocar o tambor, cantar e incorporar, eu preciso de outras pessoas, e para isso eu não preciso estar passando por cima de ninguém. Isso aqui é uma corrente. No nosso ritual, a gente formou uma gira para mostrar, para nós mesmos, nem para os outros, que um precisa do outro. Nós temos que deixar de lado o nosso ego. O pai de santo só é bom mesmo se ele for rico, se for bem sucedido. Isso é engano. Mentira, isso é mentira lascada. Não conhece a religião, não conhece o rito. Verdade. O ritual tanto da Jurema, quanto do Candomblé, quanto de qualquer outra vertente, começou de pessoas que eram anônimas. E que hoje estão aí no auge, graças a Deus, que tem muita pessoa boa falando bem da Jurema Sagrada, nós estamos crescendo. E eu fico muito feliz quando eu vejo canais e canais falando da nossa religião. Nós estamos aqui para apoiar mesmo, bater palma. Vai lá, meu camarada, eu estou com você, se precisar, eu estou aqui. A religião é isso. Eu no meu mundinho, você no seu, cada um no seu, isso não é religião. Nós não vamos para canto nenhum pensando dessa forma. A gente precisa um do outro, vamos abandonar o nosso eu e pensar mais no coletivo. As pessoas precisam uma da outra. Não existe aquela pessoa que depende dela sozinho para as coisas. Ninguém faz macumba sozinho, ninguém faz uma reunião sozinho. Então, assim, mestre, se você tiver mais um tempinho, não tiver tão atarefado... Sim, vamos lá, manda aí. O pessoal começou a entrar aí, tem muita pessoa boa entrando. Então, assim... Vamos aí, manda. A Jurema Sagrada é um ritual de desapego pessoal. A Jurema Sagrada é um ritual de desapego do seu eu, do seu ego. Quando o mestre vem em terra, tá ali descalço, levanta a barra da calça, muitas vezes nem um chapéu para colocar na cabeça, o médico levou, trouxe. E o mestre está em terra. Isso é que é a essência do nosso culto. É fazer o melhor, mas para eles, não para nós. A Jurema não é um ritual, como o povo fala, de qualquer forma. A essência do ritual de Jurema Sagrada é o desapego pessoal. Juremeiro bom não é um juremeiro que faz mal para ninguém, não é um juremeiro que... Não. O juremeiro bom mesmo é aquele que levanta e que estende a mão para aquele que está caído levantar junto e caminhar junto. É quando um irmão não tem um tambor para bater, o outro juremeiro diz, eu tenho aqui. E se não tiver tambor, a gente vai bater palma um para o outro. Mas eu vou estar aqui. Isso eu penso que não é só a Jurema Sagrada, deve ser qualquer religião. Hoje nós estamos se debatendo entre nós mesmos, um acabando com o outro. Que fulano de tal não presta, fulano de tal faz isso. Isso não pode existir. O que deve existir não é aqui uma falsa repulsa, mas na verdade um precisa do outro. Porque se não tiver ninguém, não tem religião. É verdade. Já pensou, você está falando aí, eu estou refletindo aqui, já pensou se a única grande sacada da vida espiritual, se o nosso fim trajetório de reencarnação, se para deixar de reencarnar, realmente a grande sacada espiritual for
eu não vou sair daqui da terra enquanto eu não respeitar o meu irmão, enquanto eu não olhar e saber que nós estamos aqui para trabalhar juntos e não separados, para fazer junto e não sair criticando um ou outro por aí. Se for isso, eu fico me perguntando, talvez por isso que muitos de nós ainda estamos aqui voltando, reencarnando na Terra. Muitas vezes. Porque as grandes sacadas talvez seja, enquanto eu não firmar a corrente, enquanto não for o gomo da corrente que está segurando todos os outros, eu não entendi o segredo da vida. Já pensou se foi isso? É só uma hipótese, né? Mas já pensou se foi isso? Justamente, não existe casa melhor nem casa pior. Isso mesmo, isso mesmo. Não existe isso, gente. Existem pessoas mau caráter que usam a religião para enriquecer ilicitamente, enganando os outros. Isso existe em qualquer canto, em qualquer vertente religiosa. Sim. Em qualquer vertente religiosa. Mas existe muita gente boa dentro da religião, gente. A gente não precisa estar denegrindo a imagem de ninguém, a gente não precisa estar sujando a natureza, que nós vivemos e dependemos da natureza para nós cultuar o nosso verdadeiro culto ancestral. Então, nós não precisamos estar sujando nada, nós não precisamos estar falando mal de ninguém, que fulano fez algo errado para você, agora eu vou consertar. Ninguém conserta nada. A gente realmente aprende, é como se fosse uma obra. A gente começou, as pessoas começaram a fazer o alicerce e você mudou o pedreiro e ele vai dar uma ideia. Será que se a gente levantar uma paredezinha aqui não vai ficar melhor a tua casa? Então ninguém derruba o que foi feito, ninguém apaga o que foi feito. Se conserta o erro. A verdade é que as pessoas chegam e, em vez de consertar o erro, querem derrubar. E derrubar não diz quem é a pessoa, só diz quem é você mesmo. Quando a gente fala que fulano de tal é errado, fulano de tal não presta, a gente só fala mais da gente mesmo do que de fulano. Sim. E isso, tá aprendendo. E isso não é religião. Isso não é religião. Sabe por que a nossa religião está do jeito que está? É pessoas que são egoístas, pessoas que só pensam em si mesmo, não pensam no coletivo. E enquanto a gente tiver com esse pensamento medíocre, com esse pensamento pequeno, ninguém vai para canto nenhum e não vai passar disso. Verdade. Não vai passar ficar preso, né? Não ficar preso nessa situação. É o próprio ego. Porque hoje o que vale, a minha casa é a melhor. Meus guias são os melhores. Eu visto as melhores roupas. Isso é ego humano, gente. Isso aí é ego da pessoa, não é do... A entidade vai baixar. Então, onde você de bermuda, de camisa regata, onde você estiver, se ela precisar baixar, ela vai baixar. E vai deixar de ser a entidade? Não vai. Não vai. De jeito nenhum. Os índios não recebem várias entidades há milhares de anos na beira do rio, fumando, pitando cachimbo, batendo maraca. Há milhares Agora de anos. As pessoas têm que separar, por exemplo, eu vou fazer uma festa para Maria do Bagaço, eu quero dar o melhor para ela. Beleza, aí sou eu, é meu ego, é o meu querer. Sim. Não é o querer de Maria do Bagaço, porque Maria do Bagaço vai trabalhar comigo, então do jeito que eu estou aqui, ó. Ela vai tirar só o chapéu masculino, né? Ela vai botar ela encostou aí que eu vi, viu? Encostou aí que eu vi. Então, assim, isso é vaidade, vaidade destrói mais do que constrói. A espiritualidade é uma construção eterna, porque nós vamos passar, nós vamos se passar, e outras pessoas vão continuar. E será que nós, como zelador, nós, como sacerdote, nós estamos pensando na continuidade do ritual, ou o ritual vai terminar quando a gente morrer? Não pode. A gente não é o dono do ritual, a gente não é o dono da Jurema, ninguém é dono de Jurema, ninguém é dono do saber. A Jurema, na sua plenitude, está até hoje, por mulheres e homens que deram a vida, o suor, muitas vezes preso, fazendo ritual escondido no meio da mata, batendo palma, muitas vezes nem bater palma podia, porque senão era preso por conta do ritual. Hoje, nós estamos aqui, podendo tocando os nossos atabaques, tocando os nossos silu, cantando alto, por uma luta secular de muitos antigos. E muitas vezes, nossa soberba faz que tudo isso seja apagado. E nós devemos sempre lembrar que antes da gente veio outras pessoas que sofreram o pão que o diabo amassou, para que hoje nós podemos cultuar o nosso sagrado de forma tranquila. Hoje a polícia não pode fechar o nosso estabelecimento porque nós cultuamos um ritual, porque eles lutaram lá no passado. E será que nós hoje estamos lutando para manter o ritual vivo, como é? Ou estamos degradando, né? Ou estamos degradando, com brigas entre nós mesmos, de ego, que o ritual de Raj para mim não é nada. O ritual de Raj, para o povo que segue Raj, é o melhor ritual que existe, porque eles acreditam nisso. Sim. E eu, como espírita,
né? Eu, como juremeiro, eu tenho que aplaudir o trabalho do mestre Raj, porque está tirando muita gente da rua e ociosidade, que podia estar fazendo muita coisa aí no meio da rua, mas está lá, ou assistindo uma live, ou fazendo alguns trabalhos espirituais, e Raj está batalhando todo dia. Nós temos que pensar nisso. Não no que eu posso fazer, eu derrubo fulano de tal, eu jogo uma fumaça para Beltrano. Negão, isso aí é pequeno demais. Quem derruba somos nós mesmos que nos derrubamos todos os dias, mestre Raj. Quando nós temos um pensamento desse. A espiritualidade está no pensar. A espiritualidade está no agir. A espiritualidade está no nosso querer e força de vontade. Não é esse pensamento aí que vai fazer ninguém se levantar, não. O que a gente vê é gente falando mal um do outro, que fulano fez errado e que Beltrano faz errado. Gente, pouco me importa. Pouco me importa. Agora, se o cara tá lá falando da Jurema, levando a Jurema, fazendo discípulo, levantando o discípulo, a casa do cara é uma casa boa, que as pessoas se sentem bem, Pai Tiago tá aplaudindo, ó. Eu tô aqui. Se precisar, até ajuda a cantar, até levantar uma gira. Ótimo. Maravilha. Entendeu? É isso que eu penso. Não é... que a casa do Pai Tiago é pequena demais, não tem axé. Gente, o axé não tá na casa, não. O axé tá em você, sabia? O axé é plantado em você. Tiago, às vezes eu falo assim para algumas pessoas, né? Eu fui na casa de tal, fui em tal centro e saí de lá com uma energia pesada. Aí eu falei, será que não foi você que levou essa energia para lá? De repente o ambiente estava bom. Não era você que estava com os pensamentos por isso que é isso que você está falando. É hora da gente olhar não só para as nossas qualidades e ficar... É muito comum em uma era de redes sociais as pessoas só postarem as qualidades. Hoje existem os filtros aí, né? Então ninguém mais sai com defeito na pele. Todo mundo posta fotos bonitas. E nós estamos nos viciando, as pessoas estão se viciando em só mostrar a aparência. Estão esquecendo realmente dos seus defeitos, de olhar para as suas sombras. A gente precisa olhar para isso. Né? Parar de apontar o outro, o erro do outro e falar, pô, eu também tenho. Eu também sou ser humano. Se ele erra e eu não, mas eu estou no mesmo planeta que ele, no mesmo país, sou brasileiro como ele. Ele é juremeiro, eu sou umbandista, o outro é espírito, o outro é evangélico, mas está todo mundo ali batalhando pela mesma coisa, né? Espiritualidade. Sabe o que eu vejo, mestre? Eu vejo nós todos no mesmo barco e cada um remando para o lado contrário. É o que está acontecendo. Pronto. Se você descreveu muito bem. Estamos todos no mesmo barco, querendo ir na direção do norte, mas cada um para um lado. O barco fica só girando ali. Entre si, no seu próprio eixo. Não sai do lugar. É isso mesmo. Tem que parar com isso. Tem que respeitar. Você sabe porque a nossa religião está tão degradada? É por conta de falta de respeito. Só isso. Sim, só isso. É o mínimo. Só isso. E pessoas despreparadas à frente de algumas casas. E a gente não pode julgar toda uma religião por conta de um ou dois. De jeito nenhum. Não pode, porque se fosse assim, quantos padres já não foram aí presos ou afastados por pedofilia? Quantos pastores não já foram presos por roubo? Muitos, né? Muitos. E a gente é hora da gente olhar para isso, né? Olhar para essa questão do que está acontecendo no mundo. Eu sempre digo para as pessoas, eu vou sair e vou fundar uma casa. Tá, vamos fundar uma casa. Mas se a gente pensar, ao invés de fundar uma casa espiritual, fazer o que você está falando agora, Tiago, vamos dar as mãos. Você falou aí algo que para mim foi muito importante ouvir, né? Você vai fundar a sua casa, precisa de ajuda, eu vou lá ajudar, né? Então que tal a gente unir, dar as mãos, em vez de cada um ter uma casa com nome, vamos formar uma corrente mundial, onde a gente possa levar, né, esse ritual maravilhoso, essa espiritualidade maravilhosa a todos os povos, que possam conhecer realmente essa egrégora sagrada que a gente vive? Justamente. Eu costumo dizer assim, cada um juremeiro, pessoas costumam construir um lema. O meu lema é, ninguém solta a mão de ninguém. É um bom lema. Ninguém segura. Segura aí, ninguém solta a mão de ninguém. Segura aí, vamos embora. E eu penso dessa forma, porque senão cada um vai ficar isolado. Lutando ali sozinho, quando a gente poderia estar lutando junto, né? Uma guerra, olha, nós vivemos uma guerra
Todos os dias nós acordamos numa guerra. Eu costumo dizer que para você ter uma vitória, você precisou passar por uma batalha. Porque senão não existe vitória. Batalha. Sim. E nesse caminho espiritual, as batalhas são diárias, são constantes. Seja financeira, seja pessoal, seja de qualquer forma, mas é uma batalha constante. E se cada um virar as costas para os outros, nós não estamos construindo nada. Ou seja, estamos construindo uma parede que ela vai cair por falta de apoio. Pois é. Né? Às vezes nós destruímos um grande ego, um grande elo, só por conta de um pedido de desculpa. Que é o que falta. Uma desculpa resolveria uma briga e uma guerra tremenda. Um pedido de desculpa. Uhum. E aí, às vezes, o meu ego, a minha vaidade, diz assim, fulano é que se rebaixa e vem falar comigo, porque eu não vou pedir desculpa a ninguém. Eu sou o cara. Eu sou o bichão do catimbó. Eu sou o cara foda. Ele que quiser. E aí você está errado, meu irmão. Aí você está errado. Aí é que se engana. Porque o grande não é aquele que nasceu grande. O grande é aquele pequenininho que afirmou seu alicerce e construiu um palácio. Esse é grande. Não você que entrou no palácio alheio e o invadiu. É verdade. A gente pode tirar o exemplo da história dos 3 porquinhos, né? Uma história tão antiga, né? Cada um construiu a sua casa aí de maneira... O primeiro foi lá de palha, o segundo não fez a firmeza, o terceiro construiu firme, com tijolos, e quando veio o vento, o sopro do lobo não derrubou, né? O que é que a gente está construindo hoje para a nossa espiritualidade? Eu poderia agora na live, mestre, dizer assim, olha, mestre Raj, a Jurema Sagrada é a melhor religião que existe. Melhor do que o candomblé, melhor do que a Umbanda, melhor do que o kardecismo, melhor do que a Igreja Católica, melhor do que a Igreja Protestante. Porque se eu estou numa religião é porque é melhor e não é. Nenhuma religião é melhor do que a outra. Uhum. Verdade. Toda religião tem sua falha de percurso. Toda religião tem seus encalços. Não é a melhor, mas é uma das melhores. Porque nós trabalhamos com a essência do nosso ancestral que vem em terra, nos orientar e nos explicar de que o melhor caminho é ser uma boa pessoa. Vem nos orientar e nos dizer que o melhor caminho é respeitar o nosso ser humano, o nosso semelhante. Essa é a verdadeira religião, a verdadeira cultura. Não é eu fazer algo para derrubar ninguém. Meu caminho, quanto espiritual, eu estou com você. Se você decidir escolher por um bom caminho, eu caminharei com você. Agora, se você escolher um caminho onde vai só se perder e ter percas, infelizmente, você vai trilhar esse caminho sozinho. Porque o ensinamento, a vida nos ensina muito mais do que 1000 palavras. E as nossas atitudes falam mais da gente do que das outras pessoas. Com certeza. Eu não posso me afirmar como a melhor pessoa do mundo, que não sou. Eu sou falho, muitas vezes esquecido, mas eu tento e luto para me corrigir todos os dias. Tanto quanto pessoa, quanto sacerdote. Porque se hoje eu estou sacerdote, é porque a espiritualidade escolheu uma pessoa que tem muito erro para ensinar outras pessoas a não cometer o mesmo erro que eu cometi. Que maravilha. Quando você falou, você até colocou a questão das religiões, eu sempre digo, né? Cada religião é uma peça de um quebra-cabeça. A única forma de entendermos esse quebra-cabeça é unir as peças. Juntar as peças e falar, opa, agora eu entendo. Eu não vou falar mal do Tiago, não vou criticar Jurema, porque ela é diferente do meu rito. Não, ela é uma peça do quebra-cabeça, eu sou outra. A gente pode unir forças, né? A gente pode se conectar melhor aí, dentro dessa egrégora mundial, universal, espiritual. Nós somos tão taxados, né? Nós somos tão discriminados, né? Tem pessoas que passam por mim e falam besteira pela minha religião, pelo que eu faço. E sabe o que eu faço? Eu tento compreender, porque é aquilo que está sendo ensinado para eles. Sim. Eles aprenderam aquilo ali. E está seguindo dentro daquilo que aprendeu. Né? Se um dia tiver a oportunidade de conversar comigo e eu mostrar o outro lado da moeda, porque toda moeda tem 2 lados, né? Com certeza, com certeza. Bem, se não, eu vou pedir os grandes
pessoas do sagrado, grandes líderes espiritual, que compreendam aquela forma de pensar, porque todo pensamento tem sua forma, né? Todo pensamento é torto, mas todo pensamento tem sua forma, tem sua egrégora, tem aquilo que aprender. Tem aquele Mas que é isso, aprender. velho. Eu fico muito feliz de conversar com você. Eu acho que a gente conhece pessoas novas e é uma grande satisfação para mim ter conhecido você, uma grande pessoa. Espero um dia participar de algum ritual da sua casa. Com E certeza, assim, com certeza. dia 12 de março, a gente volta às atividades normais do Barracão e convido a todos que estão na live nos assistindo e pessoas futuras que vai ver a live a conhecer um pouquinho o nosso ritual, né? Que é muito bom, Uhum. é maravilhoso. Ah, maravilha. Vamos sim fazer um camboio aí, vamos até aí, né? Tem muita gente falando aí, nossa, a live tá muito boa, podia marcar outra. Vamos ver se a gente, qualquer dia desse, a gente marca um outro bate-papo aí, pra gente conversar. Vamos ver a sua agenda aí, que a sua agenda é muito lotada, né? Vamos ver a sua agenda aí do Tiago. É corrida, eu sei como é que é. Mas, Tiago, eu quero te agradecer, né, por você ter separado um pouco do seu tempo para contar um pouco da sua história, para falar um pouco da Jurema e também falar de muitas outras coisas que foi o que a gente fez aqui, né? Então, eu Uhum. quero te agradecer. Realmente é uma pessoa incrível. Os nossos caminhos não se cruzaram por acaso. E eu quero realmente agradecer. Agradecer o Rodrigo, que me apresentou você, sua casa, né? Rodrigo é outro irmãozão nosso aí, irmãozão da luz, né? Tá caminhando aí em vários caminhos com a gente junto aí. E vamos que vamos. Aí Vamos agradecer a sim. cada um que esteve presente aí, quem comentou, o Soares, a Aline, né, o Rodrigo e outras pessoas que comentaram aí. Só gratidão mesmo. Tá bom, Thiago? Quer deixar umas Então, palavras, umas considerações finais aí? Quer falar alguma coisa? eu quero dizer que, para mim, é muito gratificante falar da Jurema, falar da minha espiritualidade, falar da minha casa, Uhum. falar da forma que eu penso, da espiritualidade. Agradecer a todos que participaram da live, meus filhos, alguns filhos de santo, né, alguns filhos da casa, alguns discípulos de Jurema que estão participando da live, minha bênção, que a Jurema Sagrada abençoe a todos. E dizer que estou muito feliz de participar e estou à disposição para o que for preciso, meu velho. Se precisar e Amém. eu puder lhe ajudar, estarei à disposição. Nossa, logo, logo nós vamos conversar bastante. Olha, já estão falando aí, esperamos a próxima live aí. Ó. A gente marca com certeza aí, tá bom? Tá bom, meu velho. Meu velho, como é que é a saudação da Jurema aí? Como é que vocês saudam? Como é que é a saudação Saravá, aí? Jurema Sagrada. Saravá, Jurema Sagrada, Saravá o nosso povo, Saravá os seus e os nossos mestres que estão aí para nos auxiliar. Tá Salve. bom? Boa Satisfação, viu? noite. Boa noite. Muita luz aí. Boa noite.